Pai, agradecemos a Ti por Teu amor, por Tua graça, em o nome de Jesus. Amém. Na conversa de hoje, eu quero ver se eu consigo ajudar você a entender por que, se Jesus venceu o diabo tenta você. Em segundo lugar, por que se Pedro diz, resisti o diabo e ele fugirá de vós, que você sabe de cor, já ouviu isso tantas vezes na igreja. Mas eu te pergunto, como é resistir o diabo? Vamos ver se eu ajudo você a entender isso como eu entendo. Agora, você não precisa, e não tem, de entender como Bernardo entende. Você precisa entender isto como o Espírito Santo mostra você durante o tempo que estamos conversando. Porque o objetivo disso aqui é só a prática da vida de Deus em você. Deus te deu o Espírito Santo. E como vocês lembram certamente que na reunião passada, eu procurei mostrar a vocês o valor da palavra de Deus. E que não são os homens que podem interpretar a Bíblia para você. É só o Espírito Santo que ensina você. E ele ensina de forma muito simples. Não há emoção, não há nenhum grito, nenhuma pressão, mas em determinado momento você vai começar a entender dentro de você, é assim, eu estou entendendo. O que a gente fala no tempo passado, quando tinha ficha para telefone, a ficha caiu e você ficou ligado. Eu terminei na outra reunião falando de Mateus 4. Observe. São as tentações de Jesus. Jesus venceu o diabo nas 3 áreas em que o diabo tenta vencer você. De forma que a razão por que Satanás não consegue nada é que Jesus o venceu por você. Jesus não precisava fazer nada para ele mesmo. Ele, que era Deus, feito homem, viveu como homem por você. Ele fez tudo por você. E se você crê no que ele fez, Satanás nada tem a ver com sua vida. Então vamos ler com muita calma Mateus 4. Trata-se de 3 áreas: espírito, alma e corpo, em que Jesus venceu Satanás. Eu vou lendo devagar. Eu quero que vocês observem bem. Mateus 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado
pelo diabo em seu lugar. Eu sei que não está escrito em seu lugar aí. Mas você lembra que eu falei com vocês a vez anterior. Coloca o seu nome nas coisas. A palavra foi feita justamente para você pessoalmente. Não é uma coisa para qualquer um, não é uma filosofia. É uma vida que Deus oferece a você. Então Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo por você. Então observe. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se de Jesus, disse-lhe: se és filho de Deus, por que você passa fome? Manda que estas pedras se transformem em pães. Era possível, sim. Mas será que tinha valor? Observe, verso 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A única coisa que alimenta o espírito seu é o que Deus te diz. É a palavra de Deus, que vem da boca de Deus. Deus somente relaciona com o seu espírito. Não com sua emoção, não com sua mente, não com sua alma, mas com o seu espírito. Verso 5. Então o diabo, não satisfeito com isto, levou Jesus à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se tu és filho de Deus, atira-te de abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardam e elas te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Observe a sutileza das coisas. Jesus venceu a respeito do pão, dizendo: está escrito. Agora, quem diz que está escrito é o diabo. Você sabe por quê? Olha, ele foi criado como Lúcifer, só um pouquinho abaixo de Deus. Ele sabe tudo que é da verdade. Tudo. Só que ele não quer. Ele rebelou-se contra ela. Então ele disse: olha, atira-se daqui para todo mundo ver. Eles vão ver que você é o Filho de Deus, porque os anjos vão te suster nas mãos. E você não vai se machucar com nada. Porque ele diz, o diabo, está escrito. Cuidado, quem é que fala com você e por quê? Somente vale o que o Espírito Santo confirma dentro de você. Presta atenção nisso. Verso 8. Não. 7. Respondeu-lhe ainda Jesus: também está escrito:
não tentarás o Senhor teu Deus. Mas Satanás não estava satisfeito com isso. Ele pensou numa coisa mais sinistra ainda. O primeiro problema, Jesus venceu ele em termos das necessidades físicas, da carne. É uma das áreas mais vulneráveis, o seu corpo. Ele mexe com o seu corpo com uma facilidade incrível. E só porque você sente a dor, você acha que está morrendo. Entendeu? No segundo lugar, ele levou Jesus um pensamento para o pináculo do templo, para mostrar ao povo que estava observando, olha, ele deve ser o Filho de Deus, porque quando ele pulou, os anjos seguraram a ele, e ele não foi machucado. Eu vou mostrar isso como se ele faz isso com você. E o terceiro, então, verso 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. A chave desse versículo é glória. E então lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então, Jesus lhe ordenou, retira-te de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele darás culto. Com isto, presta atenção, o deixou o diabo e os anjos vieram e ministraram a Jesus. Eu fui trazido para essas considerações, porque um dia, quando eu estava trabalhando no computador em outra coisa total, veio no meu espírito e o deixou o diabo. Não é isto que Pedro disse em 1 Pedro 4, 7. Ele diz, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Mas como é que você resiste o diabo? Aí que está. Eu falei com você que Jesus se sujeitou às tentações em seu lugar, por você. Vai para 1 João, mais no fim, 1 João, capítulo 2, o verso 15, 16, 17. Eu li isso a outra vez. Verso 15. 1 João 2, 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou uma coisa ou outra. Porque
tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência é um intenso desejo por algo. Então eu podia dizer, porque tudo que há no mundo, o intenso desejo por algo da carne, corpo, o intenso desejo por aquilo que se vê, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Para mostrar a você o problema dessas três áreas, o corpo, a alma e o espírito. Eu levei vocês, eu não preciso olhar agora porque vocês sabem disso de cor, para a serpente que estava no jardim do Éden, junto a Eva. Você lembra que Deus tinha dito para Adão e Eva, olha, tudo o que tem aqui no jardim você pode comer à vontade, mas só daquela árvore. Não toque naquilo não, que aquilo é venenoso. Aquilo te mata. Mas eles não sabem o que é morte. Então, Satanás teve uma oportunidade imensa de dizer, olha Eva, está vendo? Está vendo o fruto daquela árvore ali? Puxa, aquele é bonito, não? É lindo. Ela disse, é mesmo. Começou dentro dela um intenso desejo de só experimentar. Agora você vai ver porque Jesus foi tentado. Para você não ser tentado assim. Logo que o diabo, a serpente, Satanás, depois eu mostro isso no Apocalipse, quando ele observou que ela só queria, eu só quero experimentar, ele ficou muito contente. E então, ele pegou uma outra área dela. Os olhos. E disse, olha, essa árvore não é bonita? É. Problema da alma. As coisas bonitas. Satanás tem uma incrível facilidade de enfeitar as coisas. Não faz mal. Ele sempre fala, não faz mal. Mas faz mal. E, em terceiro lugar, ela teve um outro ataque. Satanás diz, você sabe por que Deus disse para você não tocar nessa árvore? Não. É porque Deus sabe que se você tocar nesse fruto, você vai ser sábio. Você vai ter um entendimento como Deus. Mas que bom! Isso que eu quero, um entendimento como Deus. Que entendimento?
O que aqui em 1 João chama de a soberba da vida. Todos vocês, todos nós, temos um desejo de ter o entendimento que vem de Deus. Mas o entendimento que Eva queria era pela mente e não pelo Espírito. Entendimento de Deus não vem pelo raciocínio. O mal do Espiritismo é isso. É só o raciocínio. É só a cabeça. E leva a entendimento totalmente falso, totalmente errado. Foge disso, filho. Porque se você quer ter entendimento de Deus, é no seu Espírito. É pelo Espírito Santo. Observe o que eu estou querendo mostrar a você. Há duas maneiras de você viver o seu dia a dia. Ou segundo o mundo, ou segundo Deus. E nesse 1 João, ele diz, se você amar o mundo, as coisas que há no mundo, o amor de Deus não está em você. É ou. Qual a sua escolha? Irmão Bernardo, o que é o amor de Deus? Eu vou mostrar isso daqui um pouquinho, mas só para você saber, o amor de Deus é compaixão profunda pelo faltoso. Quem não é faltoso aqui? Oh, gente, pode levantar a mão, pode levantar a mão. Por que você não levanta a mão? Porque você sabe que é faltoso. E Deus te ama assim mesmo. Deus tem profunda compaixão para o faltoso. Mas o que você talvez não saiba é que o diabo também sabe que você é faltoso. Vai para Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Verso 9 e 10. Apocalipse 12, 9 e 10. Aliás, eu acho que eu devo ler do verso 7 para você entender melhor. Ouvi, verso 7, viu? Apocalipse 12, 7. Isso está falando de uma coisa que aconteceu muito tempo atrás. Ouvi peleja no céu. Puxa, peleja no céu? Foi o único guerra no céu. Não haverá mais guerra no céu. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, Satanás. Também pelejaram o dragão e seus anjos.
Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Por quê? Verso 9. Porque foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que enganou a Eva, lembra? Que se chama Diabo e Satanás. Às vezes você confunde quando a gente fala do diabo e fala de Satanás. É tudo uma coisa só. A serpente, o dragão, o diabo e Satanás é uma coisa só. Chama ele diabo porque é a forma que ele trabalha, que ele opera. Ele entra para separar você de Deus e Deus de você. Por isso que ele chama diabo. Bom, então pelejou Satanás, ou Lúcifer, e seus anjos, foi lançado fora do céu. Verso 9 de novo. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim. Foi atirado para a terra. E com ele os seus anjos. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Você lembra aquela história de Jó? Eu vou repetir rapidamente. Jó foi muito atribulado. Mas por quê? Porque um dia, esse acusador, o diabo, o tentador, estava junto com os demais seres ao redor do trono de Deus. E Deus lhe fez uma pergunta. Deus disse: o diabo, Satanás, você já observou meu servo Jó? Um homem justo, direito em todos os seus caminhos. O diabo disse: sim, eu já observei, eu observo ele sempre. E ele veio acusar. Ele disse: mas sabe por quê? Porque tu colocastes uma cerca ao redor de Jó. Tudo que ele tem. E por isso que ele te serve, porque ele tem. Mas se você tirar a cerca, e se você deixa eu arrasar com o que ele tem, ele não vai te servir mais. Deus disse: tá bom, pode ir. Você pode tirar tudo que ele tem, mas não toca nele, porque a vida dele é minha. Não toca nele. Isso é o perigo, filho, de você só viver pela prosperidade do mundo, das coisas materiais. Você sabe que imediatamente que Satanás saiu da presença de Deus, ele destruiu todo o rebanho de Jó.
Não contente com isso, ele matou todos os filhos de Jó. E pensou, e agora, Jó? Eu não posso tocar na tua vida, mas eu vou te arrasar o físico, o seu corpo. E ele ficou muito atacado no corpo. Observe. Por quê? No capítulo, não precisa olhar agora, mas no capítulo 5 de Jó, Jó faz uma confissão. Ele disse, as coisas que eu temi me sobrevieram. Ou seja, aquilo que você teme, tem medo, é uma passagem, uma carta branca para Satanás destruir você. Mas ele não conseguiu destruir Jó. Ele só destruiu o que ele tem. Por quê? Sabe o que aconteceu? Os filhos de Jó faziam grandes festas. E Jó, que era um homem reto diante de Deus, mas por causa do seu medo, ele tinha procedimentos místicos, procedimentos religiosos, por causa do seu medo. Ele não tinha confiado os seus filhos na mão de Deus. Ele pensou que ele deveria fazer algo para os cobrir. Esse é o problema. Não, filho. Você precisa mais do que um misticismo, um ato religioso para salvar você ou a sua família. Só tem uma coisa que você precisa: o amor do Pai. Como é esse amor do Pai, irmão Bernardo? Vai para 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. 1:3, viu? Eu preciso ler esse capítulo com você. Porque isto mostra como funciona o amor do Pai no faltoso. O amor, a compaixão profunda de Deus por aquele que está errado. Observe o que ele diz, parece lindo no início. Primeiro versículo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, em algumas versões é caridade. Você sabe por quê? Porque para distinguir entre amor de Deus e amor natural, eles traduziram isso por caridade. Mas realmente o que é? Se eu não tiver em mim o amor do Pai, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenho o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenho tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver o amor do Pai em mim, nada serei.
E ainda, verso 3, que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. E ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver o amor do Pai em mim, nada disso me aproveitará. Por quê? Agora veja por quê. Porque o amor do Pai é paciente com o faltoso. É benigno. O amor do Pai não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procure os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. O amor do Pai não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, pois o amor do Pai jamais acaba. Só até ali. Eu falei com você que o amor do Pai é profunda compaixão para o faltoso. Ela nunca acaba. Você pode dizer para mim, mas irmão Bernardo, se eu sempre fui faltoso, ela ainda funciona para mim? Sim, ela funciona ainda mais. Porque o amor do Pai, amor de Deus, não é como o amor do homem, que tem altos e baixos conforme o comportamento dos outros. Por que não? Eu vou te mostrar um exemplo disso. Agora vai para João 13. João 13. Foi 1 Coríntios 13 e agora João 13. Eu vou só ler o primeiro versículo aqui e o resto eu explico. Verso 1 do capítulo 13 de João. É aquela última noite da Páscoa. Observe. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Aqui essa parte que você grava. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Para mostrar como era este amor de Jesus. O amor do Pai para com todos. Ele deitou água numa bacia e pegou uma toalha. E foi lavando os pés de cada um dos discípulos. Esses discípulos não eram ainda convertidos. Eles são apenas admiradores de Jesus.
Eles se converteram depois da crucificação. Então, chegou a vez de Pedro. Jesus sabia, quando ele estava lavando os pés de Pedro, que em menos de uma hora, Pedro ia dizer que ele nunca conhecia aquele homem. Ia negar Jesus 3 vezes. Mas mesmo assim, Jesus lavou os pés de Pedro. E Pedro não entendeu. Mas depois, Jesus ajoelhou-se na frente de Judas. Lembra-se? Jesus disse que ele amou os céus até o fim. E naquele momento, lavando os pés de Judas, já sabendo que Judas, em poucas horas, talvez uma hora menos, ia beijá-lo e trair Jesus para ser crucificado. Jesus não fez nenhuma diferença. Jesus lavou os pés do homem que ia entregá-lo nas mãos dos crucificadores. Ou seja, Jesus os amou, já sabendo todo o mal que operava nele. Jesus sabia que Judas, em pouco tempo depois, ia se enforcar, se suicidar, pela consciência pesada. Não. Sabe por que Judas se suicidou? Porque muito tempo antes, Satanás investiu contra Judas e deu a ele um amor pelo dinheiro que o dominava de tal forma que ele que carregava a bolsa do grupo para fazer as compras necessárias, ele tirava, ele roubava dinheiro da bolsa que foi entregue nas mãos dele. E Jesus sabia, porque uma vez, numa festa, quando uma mulher abençoou muito a Jesus, Judas disse de seu coração: mas que gasto estúpido! Podia ter vendido esse negócio para muito dinheiro e dar para os pobres. Mas Jesus disse, ele não queria dar para os pobres. Ele queria que o dinheiro entrasse no bolso dele. E isto foi tomando conta dele. Esta é assim que Satanás engana as pessoas. E é isto que Deus procura afastar de você. Satanás entra com muita sutileza. E quando surgiu uma oferta, os grandes homens do templo disseram: sabe, você é desse grupo, não é, Judas? Bom, eu estou aí, né? Olha, faz um negócio. Você não podia entregá-lo para nós? Eu? Entregá-lo? Como? Ele disse, olha, se nós demos a você 30 moedas de prata, você não faz?
Mas aí agora é outra conversa. Se vocês arranjar 30 moedas de prata para mim, eu entrego sim. Então eles arrumaram aquele jeito de ir para o jardim do Getsemane, onde Jesus sempre ia. E Judas tinha combinado com os soldados: aquele que eu beijar, prende a ele. Então, foi dito. Mas Jesus sabia exatamente isso, quando ele estava ajoelhado na frente de Judas, lavando-lhe os pés. Observe. Tendo amado os céus, Jesus os amou até o último minuto. Logo depois que Jesus lavou os pés de Judas, Judas saiu. Os demais discípulos pensaram, ele certamente foi comprar umas coisas para a festa, ou talvez dar moedas para os pobres. Eles não sabiam, porque Jesus não expõe você. Ele salva você, de você. Eu assisti aqui em Belo Horizonte uma vez, muitos anos atrás, uma cena dentro de uma igreja horroroso. Eu disse que nunca mais eu ia participar de uma coisa dessa. Quando eles trouxeram uma pobre irmã que tinha pecado e mandaram que ela falasse: me perdoe, pastor. E foi aquela acusação, aquela coisa horrível. Jesus não faz isso. Ele nunca te expõe, mesmo sabendo todo o mal que opera em você, por seu grande amor por você. Ele tem compaixão profunda pelo faltoso. Mas eu disse no início que eu queria te dizer por que, se Jesus venceu o diabo, por que Satanás vem contra você para enganar você? Por quê? Porque se você resisti-lo, ele tem que fugir. Sabe por quê? Porque Jesus venceu o diabo em seu lugar. Quando Satanás tenta você com aquele intenso desejo da carne, ou por aquele intenso desejo dos olhos, ou mesmo com a soberba da vida, de um entendimento no raciocínio. Quando ele vem com essas coisas para destruir você, por que ele vem? Ele vem contra você só para descobrir se você crê que Jesus venceu a ele, o diabo, ou não. Porque se você sabe que Jesus venceu o diabo e todas essas coisas que ele traz contra você em seu corpo, em sua alma e contra o seu espírito, todas essas coisas não valem nada para você, porque Jesus venceu tudo isso por você. Ele não está interessado em saber a proeza da sua mente, o que você acha das coisas. Ele tem uma intenção só: destruir você
como ele destruiu Judas. Pois, logo que os soldados entregaram Jesus para ser crucificado, Judas voltou para o templo, pegou os 30 moedas de prata e jogou no chão e disse: eu traí uma vida inocente, e saiu e se enforcou. Jesus, ajoelhado nos pés dele, sabendo tudo o mal que estava nele, procurou mostrar-lhe o amor que ia vencer a morte que operava nele. Este é o amor do Pai por você. Por isto Jesus veio. Deus tomou corpo humano para Ele poder vencer tudo em teu lugar. E mesmo que você seja faltoso, mesmo que você erra, o amor de Deus jamais acaba. Ela sempre leva você para o perdão. E você diz: oh Deus, eu errei, mas eu te agradeço por tua graça, pois o teu amor vence tudo. Então, no início, eu comecei dizendo: eu quero mostrar a você porque, se você resistir ao diabo, ele tem que fugir de você. Como que você resiste? Dizendo: Satanás, você vem, mas Jesus te venceu. Quando Satanás vem, ele quer saber se Jesus venceu o diabo para você fisicamente no corpo, para que Satanás não tenha nenhuma entrada no seu físico. Ele quer saber se você crê realmente que Jesus venceu aquela concupiscência dos olhos, o que parece maravilhoso, que é um perigo. Jesus observa o que fez. Satanás, você entendeu o primeiro, quando Jesus tinha fome, Satanás disse: oh Jesus, se você é filho de Deus, então, por que você fica com fome? Jesus nunca fez nada em interesse próprio. A diferença entre amor dos homens e amor de Deus é que Deus entra no seu lugar, entra em tudo por você. Jesus Cristo veio aqui para viver a vitória em teu lugar, para ser crucificado em teu lugar, para passar o túmulo em teu lugar, para ressuscitar em teu lugar, para subir ao céu em teu lugar. Isto é o resumo do Evangelho, da obra redentora de Jesus. Mas quando Satanás o levou para o pináculo do templo, a grandeza religiosa, e diz: olha, se você é filho de Deus, você pode pular aí, porque todo mundo vai ver. Aí, problema dos olhos. E finalmente, quando ele levou ele para um alto monte, e disse para ele: olha,
Tudo isso eu te darei, Jesus. E a glória deles. Sabe o que é a glória? A soberba da vida. Pessoas querem se mostrar entendidos. Isto foi o problema de Eva. Ela quer ter aquele entendimento de Deus. E com isto, ela foi destruída. Tudo que não é do Espírito Santo, que não é pelo amor de Deus por você, destrói. Será que deu para entender? É muito difícil isso, irmão Bernardo. Não, você nunca entende isso aqui. Nunca. Mas se você vai embora daqui e diz, oh Deus, irmão Bernardo fala tanta coisa, mas eu não entendi nada. Mostre-me a verdade. Ele vai te mostrar. Durante os dias. Lentamente você, agora eu entendi. É. Sabe o que é isso? Quando você diz, agora eu entendi. É o amor de Deus. Pois, 1 João 2 diz, não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Pois, aquele que ama o mundo, o amor de Deus não opera nele. Irmão Bernardo, mas o amor de Deus pode operar em mim quando eu tenho tanta falta? Se Jesus podia amar Judas até o fim, Ele ama você até o fim, da mesma maneira. E eu falei com você que eu comecei a pensar nisto quando um dia eu estava sentado no computador e Deus simplesmente diz no meu espírito, e o diabo o deixou. Eu disse, Jesus. Quer dizer, Jesus venceu o diabo, se submeteu a tanta tentação, para que Satanás tem que me deixar. Eu não sou perfeito, não. Mas eu conheço todo dia o quanto Deus me ama. Você conhece? Vale a pena. Pai, agradecemos o teu amor, profunda compaixão para nós que somos faltosos. Agradecemos que tu disseste, com eterno amor, eu te amei, por isso com muita paciência te atraí para mim. Muito obrigado por tua graça em Jesus Cristo e por tudo que Ele fez por nós, em o nome de Jesus. Amém.